Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Aprovado Ser. Na aula de hoje eu vou falar sobre conjuntos, mas eu já vou avisando logo de início que eu não vou passar para vocês uma definição precisa sobre o que é um conjunto. Porque na teoria dos conjuntos são aceitas algumas noções sem definição, sem uma definição precisa, que são as noções de conjunto, elemento e pertinência. Embora não tenha uma noção precisa, você pode ver o conjunto como um grupo de elementos, uma coleção de elementos. Isso não é uma definição, é uma analogia para você ter uma visão aproximada do que seja um conjunto. Mas vai ficar claro para você ao longo das aulas. Eu vou explicar com exemplos concretos, com exemplos práticos, vai ficar mais fácil para você entender o que é um conjunto. Um conjunto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula. Então, aqui no caso eu vou dar um exemplo para vocês, um conjunto representado pela letra A, um A maiúsculo. Os elementos desse conjunto são colocados entre chaves. Então eu vou fazer aqui o conjunto dos números 1, 2, 3 e 4, um conjunto de 4 elementos. Essa é a forma que a gente tem de representar o conjunto. Aqui eu já mostrei para vocês o que é um conjunto e o que é o elemento. O conjunto, ele agrupa vários itens e cada um desses itens é um elemento. E a ordem desses elementos não importa. O conjunto A poderia ser assim, ó. 2, 1, 4, 3. Não importa, é o mesmo conjunto, a ordem não importa. Uma outra forma que a gente tem de representar os conjuntos é através de diagramas. Nós podemos representar o conjunto, esse mesmo conjunto, nós podemos representar dessa forma. Conjunto A, sempre com uma letra maiúscula. A gente desenha uma linha fechada. Ela não pode se entrelaçar, essa linha não pode fazer assim, por exemplo, é uma linha fechada sem se entrelaçar. E dentro dessa linha, dessa bola aqui que eu desenhei, a gente coloca os elementos do conjunto, um pontinho e o elemento. Um pontinho, outro elemento. Cada elemento com um pontinho. Essa aqui é a representação através de diagramas. Agora eu vou falar para vocês sobre pertinência. Terceiro elemento aqui da noção de conjunto aceita sem definição. Embora não tenha definição, mostrando na prática, fica fácil de vocês entenderem. O que é pertinência? Pertinência é o modo de você indicar se um determinado elemento pertence ou não ao conjunto. Por exemplo, no conjunto A, eu posso dizer que o 2 pertence ao conjunto A. O pertence é representado por esse sinal aqui. É um E tipo um C, a gente faz um tracinho e vira um E. É um E desenhado dessa forma, é o pertence. O número 5, ele não pertence ao A. E a gente representa o não pertence dessa forma. A gente faz o mesmo símbolo do pertence e a gente faz um tracinho, cortando ele. Isso daqui é a notação, é o símbolo que a gente usa para não pertence. Agora eu vou falar para vocês sobre as formas que a gente tem de descrever um conjunto. Nós temos duas formas de descrever um conjunto. Ou seja, descrever é dizer, falar as características de um conjunto para que ele possa ser construído. E as duas formas são a descrição pela citação de elementos e a descrição por uma propriedade. Eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, com alguns exemplos do que se trata cada uma dessas formas de descrever um conjunto. Conjunto das vogais. Eu vou representar aqui o conjunto das vogais utilizando o método de descrição por citação de elementos. Citação de elementos é aquele método que a gente viu no início da aula. Fazer aqui, V posso chamar do que eu quiser, desde que seja uma letra maiúscula. V de vogal é igual a E, I, O, U. Ou eu posso fazer também a representação por diagramas. Aqui é a descrição de um conjunto por diagramas, mas usando o método da citação de elementos, ou seja, citando cada elemento que compõe o conjunto, um por um. Fazer outro exemplo aqui, estados do sudeste do Brasil. Estados do sudeste, vou representar pela letra S, de sudeste. Nós temos o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.
Eu escrevi um por um os elementos do conjunto dentro do conjunto. A representação por diagrama. Não esquecer os pontinhos. Próximo exemplo, números primos positivos. O que são os números primos, gente? Vocês lembram? Os números primos são os números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. E aqui nesse exemplo eu estou pedindo os números primos positivos, ou seja, todos os números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. São infinitos números primos positivos. Não tem como a gente representar um conjunto escrevendo dentro desse conjunto infinitos números. Então qual a estratégia que a gente vai usar para representar esse tipo de conjunto pelo método da citação de elementos? Vou botar aqui um P de primo. 2 é o primeiro número primo, 1 não é primo. Isso daí costuma ser pegadinha em muita questão de prova. Lá, múltipla escolha, seja lá o que for, você considera o número 1 como sendo o número primo. O número 1 não é primo. O primeiro número primo é o 2. 3, 5, 7... Só que você não vai ficar escrevendo infinitos números aqui. Você bota uma vírgula, você escreve alguns... Bota uma vírgula, vou até botar mais um aqui, ó, 11, para ficar bem claro que se trata dos números primos. Aí uma pessoa que olha essa sequência já percebe que se trata de números primos, positivos. Bota uma reticências e fecha aqui as chaves. É a forma que você tem de representar os números primos positivos. E por diagrama, como que ficaria? Você desenha o diagrama mais alongado. Bota os números aqui, ó. 2, 3, 5, 7 e bota 3 pontinhos para indicar que continua, reticências. Próximo exemplo, números inteiros de 0 a 100. Embora os números inteiros de 0 a 100 seja possível você escrever todos os números de 0 a 100, é inviável, é muito difícil. Se perguntar isso na prova, descreva o conjunto dos números inteiros de 0 a 100. Você vai ocupar muito espaço na folha da prova, é inviável. Se fosse de 0 a 1000, como é que você ia fazer? Tem uma estratégia para isso. Embora não seja impossível, é impraticável. E a forma que a gente tem para representar então esse tipo de conjunto, que é um conjunto muito grande, mas de elementos finitos, é a seguinte, presta atenção. Ah, a propósito, quantos são os números inteiros de 0 a 100? Quantos são eles? Ah, te peguei, você falou 100, né? 101. Se fosse de 1 a 100, seriam 100 números. Mas eu estou perguntando de 0 a 100. Então a quantidade de números inteiros de 0 a 100 é 101. Dependendo do concurso que você for fazer, esse tipo de coisa pode ser questão de prova. Então vamos lá, números inteiros de 0 a 100. Botar aqui a letra A, representar com a letra A mesmo, eu boto a letra que eu quiser, desde que seja a letra maiúscula. 0, 1, 2, 3, aí eu boto uma reticências, boto uma vírgula, a reticências, uma outra vírgula e o último número da lista, 100. Então a representação fica dessa forma, de modo que quem está lendo vai perceber do que se trata, porque ele vai ver 0, 1, 2, 3... Aí já vai perceber que são todos os números. Reticências e que vai até 100. E a representação por diagramas. Mesma coisa, faz um diagrama mais alongado. Escreve aqui os números. 0, 1, 2, 3, reticências e 100. Dentro do diagrama tem que ter um pontinho do lado de cada elemento. Bom, a gente acabou de falar da descrição de um conjunto pela citação de elementos. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente descreve um conjunto pela sua propriedade. Uma outra forma de descrever conjuntos muito utilizada. É importantíssimo você saber isso. Esse tipo de notação aqui em toda a matemática daqui para frente vai ser muito usada. O nome do conjunto, no caso a letra, até aqui novidade nenhuma. A letra maiúscula é igual. E a representação entre chaves, até aí novidade nenhuma.
O que muda é o que está aqui dentro dessas chaves. Ao invés de eu colocar os elementos que compõem o conjunto, eu vou descrever uma propriedade desses elementos da seguinte forma. X tais que. Essa barrinha aqui significa tal que ou tais que. O significado dessa barrinha você tem que saber. X tal que. X tem a propriedade P. Tá difícil? Não entendeu? Vou mostrar aqui para vocês com um exemplo na prática que isso vai ficar muito mais claro. Olha só. X tal que x é divisor inteiro de 4. Então aqui eu quero um conjunto dos números que são divisores inteiros de 4. Então eu já sei que se trata de um conjunto de números inteiros. E eles devem ser divisores de 4. Quais são os divisores que a gente tem de 4? 1, 2, 3 não é, e o próprio 4. Mas esses são os divisores positivos, tem os negativos também, menos 1, menos 2 e menos 4. Então, o conjunto formado pelos números inteiros divisores de 4 é esse daqui. Isso que eu fiz agora é o conjunto, é a descrição pela citação de elementos. Não é a descrição por propriedade. A descrição por propriedade é essa daqui. X tal que x é divisor inteiro de 4. Isso daqui já é a representação do conjunto, a descrição do conjunto. Eu utilizei esse método aqui da citação de elementos, que é o que a gente tem visto até agora, para vocês saberem do que se trata. Mas essa notação aqui já é a descrição do conjunto e a descrição por uma propriedade. X pertence aos naturais, tal que x é menor do que 5. Vai se acostumando com essa forma de ler os textos matemáticos, as notações matemáticas. Olha, x pertence aos números naturais, tal que x menor do que 5. Só de bater o olho nisso, você já tem que saber do que se trata. Eu vou fazer a representação por citação de elementos aqui, para mostrar para vocês, para ficar bem claro. Mas o ideal é bater o olho aqui e já saber do que se trata. Conjunto B igual a números naturais. Naturais é 0, 1, 2, 3, são os inteiros positivos, menores do que 5, que é o que está pedindo aqui. Então 0, 1, 2, 3, 4. Essa é a representação por citação de elementos desse conjunto aqui. Agora eu vou falar para vocês de alguns tipos de conjuntos especiais. São 4 os tipos especiais de conjunto que eu vou abordar aqui com vocês, que é o conjunto unitário, o conjunto vazio, o conjunto universo e o conjunto verdade. Conjunto unitário. Pelo próprio nome, a gente já pode imaginar a definição de conjunto unitário. O conjunto unitário é um conjunto composto por um único elemento. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. X pertence aos naturais, tal que... Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de notação quando a gente quer representar números que estão entre determinados valores. Por exemplo, os números maiores do que 1 e menores do que 10. Ou então, no caso do conjunto unitário, tem que ser um número só. Número maior do que 3 e menor do que 5. Como que a gente representa isso? Uma forma fácil para a gente não se embolar. A gente desenha aqui o número que a gente quer, representado por um X. Olhando para cá, o sinal de maior fica assim, ó. Se a gente seguir olhando nesse sentido aqui. Isso é só uma alegoria. Esse sinal aqui é o sinal de menor, vocês já vão entender por quê. Mas se você olhar nesse sentido da direita para a esquerda, é como se ele fosse o sinal de maior. Então eu coloco aqui, por exemplo, número 1. Primeiro, para não se embolar, primeiro eu desenho x, aí eu olhando daqui para cá, o x é maior do que 1. Então, 1 é menor do que x. Olhando no sentido correto do sinal, 1 é menor do que x. Aí agora a gente faz no sentido correto, olhando para cá, ó. Menor do que 3. Então aqui, que conjunto é esse? X pertence aos naturais, tal que x está entre 1 e 3. O único número natural entre 1 e 3 é o 2. Então, representando esse conjunto na forma de citação de elementos, eu tenho que... Exemplo aqui de conjunto unitário. Conjunto vazio.
O conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. Vou dar aqui um exemplo para vocês. X pertence aos naturais, tal que X é ímpar divisível por 2. Então, X pertence aos naturais, tal que X é ímpar divisível por 2. Não existe nenhum número ímpar divisível por 2. Então, esse conjunto é um conjunto vazio. E a forma que a gente tem de representar um conjunto vazio é dessa forma aqui, ó. A gente desenha o par de chaves abrindo e fechando com nada aqui dentro. Ou então tem um símbolo específico para representar conjunto vazio, que é esse daqui, ó. É uma bolinha riscada. Esse é o símbolo para conjunto vazio. Agora, cuidado, uma forma errada de representar um conjunto vazio, que muita gente usa, é essa daqui, ó. Isso aqui não é um conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário. Não é assim que representa um conjunto vazio. Outro conjunto especial, conjunto universo. A gente costuma representar o conjunto universo pela letra U e o conjunto verdade, a gente costuma representar pela letra V. Esses dois conjuntos especiais eles estão atrelados. Eu vou explicar aqui para vocês por quê. Um conjunto universo é um conjunto a qual pertence todos os elementos de um determinado assunto na matemática que a gente está tratando. Por exemplo, quando você está resolvendo uma equação e a solução dessa equação é um número real, o conjunto universo são os números reais. Quando você está resolvendo uma equação e a solução dessa equação é um número natural, o conjunto universo são os números naturais. Vou dar um exemplo aqui na prática para ficar claro e já para mostrar para vocês o que se trata o conjunto verdade. Determinar os números inteiros que satisfazem a equação x² igual a 25. Determinar os números inteiros. Então, o conjunto universo desse assunto que a gente está tratando são os números inteiros. E o conjunto verdade são os números que satisfazem essa equação. Então, conjunto universo, números inteiros. Conjunto verdade, vamos resolver essa equação aqui para a gente ver. Esse quadrado vai para o outro lado, virando raiz. X é igual a mais ou menos raiz de 25. Essa que é a solução desse tipo de equação. Então, x é igual a mais ou menos 5. Então, o conjunto verdade dessa equação é menos 5 e 5. Conjunto universo, números naturais. Conjunto verdade, menos 5 e 5. Eu espero que vocês tenham entendido. Se essas aulas estão te ajudando, o canal está contribuindo com a sua formação, a forma que você tem de contribuir comigo, já que o canal ainda não é monetizado pelo YouTube, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, é simplesmente se inscrevendo no canal, se inscrevendo e se você puder também, compartilhe o canal com seus colegas, com o grupo de WhatsApp da sua escola, da faculdade, do preparatório, grupo de estudos. Você vai estar se beneficiando, que você vai estar ganhando a moral com o teu amigo de indicar uma coisa boa para ele. Você vai estar me ajudando e vai estar ajudando o seu colega, que ele vai conhecer um material de qualidade. É aquele famoso ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Eu ganho, você ganha, o seu colega ganha. Eu conto com a sua contribuição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!